Olá pessoal, tudo bem? Iniciaremos agora o capítulo 6, cujo título é Alterações Climáticas. Na página 38 temos uma imagem representando uma chuva e alguém protegido com guarda-chuva. Quantas vezes você já saiu de casa e se surpreendeu com uma mudança no tempo? Você saiu um dia de sol e de repente começou a chover. Para evitar situações como essa, é importante sempre prestar atenção na previsão do tempo. Previsão do tempo, como o nome já diz, é uma previsão, não é uma certeza, mas ela é um bom indicativo de como ficará o tempo em determinada região e em determinado período. Na página 39, nós vamos começar a estudar então a previsão do tempo, como ela ocorre e quais são os fatores que influenciam. Na página 39, o título diz Prevendo o Tempo. Existe uma ciência que se chama meteorologia que se dedica a estudar a previsão do tempo. Essa ciência ela depende da análise de um conjunto de dados por profissionais especializados na área, e estes dados dão um indicativo de qual será o tempo em determinado local. Esses dados variam bastante e são obtidos da atmosfera. São dados como temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, dentre vários outros. Porém, existe algo que você deve prestar muita atenção. Existem dois termos que são parecidos, tempo e clima. Muitas vezes as pessoas acham que esses dois termos representam a mesma coisa, mas eles são diferentes. O tempo representa as condições atmosféricas de um local em determinado instante. Por exemplo, o tempo que está fazendo agora. Já o clima não. O clima é algo mais abrangente. Ele representa a característica atmosférica daquela região ao longo do tempo. Por exemplo, eu posso dizer que hoje o tempo está ensolarado, mas eu moro em uma região cujo clima é chuvoso, ou seja, está fazendo sol hoje, mas normalmente chove, pois o clima, a característica da região, é de ser um local com bastante chuva. As variações climáticas, elas acontecem devido ao conjunto dos fatores terrestres e fatores astronômicos que já foram estudados na aula passada. Porém, existem alguns elementos que fazem parte da previsão climática e esses elementos que nós vamos ver agora. Começando com o primeiro, as nuvens. Virando a página 40, temos uma figura que representa os mais variados tipos de nuvem que existem. Essas nuvens variam de acordo com a forma e com a altura. Dependendo dessas questões, elas recebem nomes diferentes. Como podemos ver na imagem, temos lá cirros, estratos, cúmulos. Porém, eventualmente, alguns desses tipos de nuvens podem se juntar com outros tipos diferentes, formando combinações. Novamente, aqui na imagem, vocês podem ver que a junção de um cirro com um estrato forma uma nuvem do tipo cirro-estrato. Uma junção de uma nuvem cirro com um acúmulo forma uma nuvem cirro-cúmulo. E assim por diante. Na página 41, temos as frentes e massas de ar. As frentes, elas normalmente são mencionadas nas previsões do tempo. Existem as frentes frias e as frentes quentes. Uma frente quente acontece quando uma massa de ar quente se move em direção a uma massa de ar frio. Já o inverso vale para as frentes frias, que acontece quando uma massa de ar frio avança em direção a uma massa de ar quente. Uma frente quente normalmente acarreta em ventos fracos e chuvas leves. Já uma frente fria, ela é acompanhada de queda de temperatura e ocasiona chuvas e ventos mais fortes. Na página 41, na parte de baixo, a gente tem uma imagem que representa uma frente fria avançando sobre a Europa, ou seja, uma massa de ar frio indo em direção a uma massa de ar quente. Então, provavelmente no momento que essa imagem foi feita, o tempo estava mudando com a característica de uma frente fria, que é a chegada de chuva e vento forte. Na página 42, o título diz Ilhas de calor. Ilhas de calor são fenômenos que ocorrem em locais altamente urbanizados. Nesses locais, as construções tendem a absorver e reter uma grande quantidade de calor, fazendo com que a temperatura nesses locais seja de 5 a 10 graus centígrados maior do que o normal, do que seria esperado ou do que é visto em áreas próximas. Essa temperatura mais alta é difícil de ser percebida durante o dia, já que a temperatura está normalmente mais elevada, mas ela é mais fácil de perceber durante a noite, em que o calor deveria se dissipar, mas ele fica acumulado na região. Por isso é importante, como na imagem aqui na parte de baixo da página 42, existirem áreas de vegetação nas cidades, porque essas áreas de vegetação elas auxiliam a diminuir a temperatura de um local, diminuindo então assim a incidência de ilhas de calor. Virando a página, na página 43, temos alguns exercícios relativos aos temas estudados até então, e na página 44, mais uma atividade. Na metade de baixo da página 44, nós temos um experimento que vai ajudar a entender melhor como funciona a questão da pressão atmosférica. Os materiais que você vai precisar são os seguintes: uma garrafa de plástica com tampa de rosca, um funil, um pouco de água quente, que você vai manipular com a ajuda do seu professor ou de algum adulto, e uma vasilha com água fria. Qual é o procedimento? Você vai colocar a água quente, novamente, com o auxílio de um professor ou de algum adulto, dentro da garrafa, vai fechá-la e depois você vai colocar essa garrafa dentro da vasilha de água fria. Algo vai acontecer com essa garrafa. O que aconteceu? Será que isso está relacionado com a pressão atmosférica? Bom, pessoal, encerramos essa aula aqui. Nos vemos no próximo vídeo.